Gente, tudo bem? Meu nome é Pedro Henrique, esse canal é o Tempo da TV, o seu canal sobre teledramaturgia e outros assuntos da televisão. E hoje estamos aqui para falar um pouco de uma novela muito interessante, uma novela muito legal, que é a novela O Gigante. A novela foi ao ar no dia 20 de agosto de 1979, indo até o dia 2 de fevereiro de 1980, com 147 capítulos. A novela foi escrita inicialmente, por Lauro César Muniz, que depois acabou saindo da emissora, né? Enfim. E depois quem assumiu o seu lugar foi Walter Jorge Dust, né? Claro, que teria passado também pelas mãos, segundo a época, né? Lauro César Muniz queria que ficasse a cargo de ministro do Rui Barbosa. Ele não quis, não aceitou na época, né? E depois Maria Adelaide Amaral, que também não aceitou. Aí quem acabou pegando foi Walter Jorge Dust, né? E a direção da novela ficou a cargo de Regis Cardoso e também Jardel Melo, né? O que conta a novela O Gigante? Bem, a novela conta a história da correspondente internacional Paloma Gurgel, vivida por Dinas Fati. Bem, a novela começa com as lembranças de Paloma quando pequena, né? Que era interpretada pela atriz mirim na época, Monique Cury, né? E os atores respectivos que faziam Chico e Fernando, Maurício M. Quintas e também Luiz Felipe de Melo. Maurício Quintas fazia Fernando e Luiz Felipe de Melo fazia Chico, né? E Paloma estava de volta ao Brasil para resolver problemas familiares, pois ela soube que seu irmão, Frederico, estava internado em um hospital e havia feito uma cirurgia. Após a cirurgia, o que o mantém vivo, na verdade, são os aparelhos, né? Isso deixa Frederico muito angustiado e também Paloma. Bem, Paloma volta para o desgosto da sua cunhada, Veridiana, interpretada por Susana Vieira, Frederico, interpretado por Roberto de Cleto, né? Paloma, então, ela acaba reencontrando os dois amigos de infância, Chico Rubião, médico, Francisco Oco, e Fernando Lucas, fazendeiro e também empresário, né? Ele tem uma firma de laticínios. Bem, junto com seu pai, Antônio Lucas, Mário Lago. Bom, ela reencontra os dois irmãos e, após a saída de Chico, ela acaba encontrando uma fita, né? E essa fita ela coloca, né, no gravador e acaba ouvindo o relato de Frederico, né, que não suporta mais viver daquele jeito, nos aparelhos e com os remédios. Isso deixa a Paloma muito aflita, né? Paloma, então, resolve, por amor ao irmão gêmeo, né, Frederico é seu irmão gêmeo, e ela acaba desligando os aparelhos, formando aí uma batalha judicial, né? Porque ela acaba de cometer eutanásia, né? E ela acaba entrando numa batalha judicial com a sua cunhada Veridiana, Susana Vieira, né? E, claro, Susana Vieira, né? Uma vilã, né? Porque ela era vilã da história, né? Tudo piora com a chegada de Nováquio, né? Peri Salles, né? Nováquio, ele chega para complicar a situação. Antes disso, Chico rompe o seu noivado. Ao saber que Paloma volta, né, ele rompe o seu noivado com Helena Vera Fischer, né, por causa de Paloma. Fernando Lucas, Tarcísio Meira, tem um casamento conturbado com Vânia Joana Fon, né? Com ela tem um filho, Ciro Fábio Máximo, né? Então, ele tem um casamento conturbado e acaba realmente levando o casamento dele à separação, né? Os dois, Chico e Fernando, disputam o amor de Paloma, né? Paloma, ela se envolve com os dois, mas ela tem mesmo um filho de Chico, né? Bem, Nováquio,
é um empresário, né, que quer colocar uma empresa lá na cidade, na fictícia cidade de Pilar, né? Porque ele sabe que Paloma tem uma fazenda chamada Fênix, né? Que é a fazenda da sua mãe Eulália Miriam Pires, né? E no meio disso tudo tem o jornalista polaco, que era interpretado por Lauro Corona, que faz de tudo para ajudar Paloma, principalmente nas opiniões com relação à eutanásia. Então ele colhe a opinião do padre Justino, né, que é o Carlos Gregório, ele colhe a opinião de vários médicos, né, com relação à eutanásia. Bom, tudo vai seguindo. Renata, personagem de Lídia Bronde, tem uma ligação muito forte com Paloma. Eis que, na época, ela teria muito mais que uma ligação comum com Paloma, mas o público não aceitou, né? E aí mudou-se o rumo da história, né? Renata se envolve com Polaco, né? No início da trama, mas Polaco acaba ficando com Cristina, personagem de Solange Teodoro, né? E Renata acaba ficando com Fernando Lucas, personagem de Tarcísio Meira. No final da trama, né, Paloma é condenada por eutanásia, né, porque o Dr. Oswaldo tenta defendê-la, Oswaldo Rogério Freud, né, tenta defendê-la de todas as formas, mas Paloma, mesmo assim, cometera um crime, né, então ela é condenada. Só que um dia antes dela ser condenada, ela acaba gerando filho de Francisco, né? Francisco Chico, né? E quando todos estão dormindo, Paloma desce as escadas, vai até um hangar que está o avião de seu pai e começa a tirar o avião do hangar e a pilotar, sem rumo, sem destino, né? No desespero de ser condenada, de não poder ficar com seu filho, Paloma então pega o avião sem rumo, né, e começa a sobrevoar cidades, né? Nisso ela começa a falar algumas coisas, fala do seu pai, fala da sua cunhada, fala de Renata, fala de Chico. Antes ela deixa uma carta para Chico. Quem recebe é Helena, que acaba entregando ao seu Antônio, né, Mário Lago. E Paloma sobrevoa a cidade, todos da cidade vão lá para ver, inclusive o delegado Vitor, interpretado pelo saudoso ator Jonas Mello. Bem, antes disso, eu quero contar uma coisa. A fazenda de Fernando Lucas é incendiada. O culpado pelo incêndio é Nováquio, né, que quer destruir a fazenda de Fernando Lucas. E quase torna vítima desse incêndio o seu Antônio, né? Então, essa curiosidade, né, da novela me lembra muito bem dessa cena. E Paloma então sobrevoa a cidade, até que o combustível do avião começa a falhar. E Paloma diz suas últimas palavras. E a câmera foca em seus olhos, né? Polaco promove um discurso, né, falando sobre Paloma, sobre a injustiça, né? E, enfim, Paloma cometeu um crime, mesmo tendo feito por amor ao irmão, né? Então o avião explode. E no dia seguinte, o advogado, Dr. Oswaldo, interpretado por Rogério Freud, começa a ler o testamento de Paloma. Ela remata as terras que eram de Lucas, né, que tinham sido vendidas. E o que acontece? Lucas fica com a fazenda de volta. Chico é incumbido de criar o seu filho, juntamente com quem? Com sua cunhada Veridiana, que sempre quis ter um filho e não pôde ter um filho. Então, Veridiana e Chico acabaram criando a criança. Bem, uma das curiosidades dessa novela era o ator Borges de Barros, né, que além de ator era dublador. Aliás, 2 dubladores participaram da novela. Borges de Barros e Miguel Rosenberg. Bom, Borges de Barros, para quem não sabe, ele dublava o Dr. Smith, daquela minissérie, Dr. Smith, né? Então, Borges de Barros e Miguel Rosenberg, que já dublou vários personagens de cinema, né? Então, eles participam da novela. Bem,
Como eu já falei, a novela estreou no dia 20 de agosto de 1979 e foi até o dia 2 de fevereiro de 1980, com 147 capítulos. Bem, a direção ficou a cargo de Regis Cardoso e Jardel Mello. Inicialmente escrita por Lauro César Muniz. Depois ficou a cargo de Walter Jorge Dust, né? Uma novela para ser lembrada. Quem sabe um dia, né, a Globoplay não coloque. Embora a novela tenha tido muitos problemas. Inclusive, muitos atores ficaram insatisfeitos, né? Não gostaram muito do andamento da novela. Enfim, uma novela que teve muitos problemas, mas mesmo assim uma novela muito boa. A última cena da novela, que eu vou falar para vocês, é uma cena que eu acho eu particularmente acho lindíssima. Teve uma que cortou, eu vi pelo YouTube, mas teve uma que cortou. Bom, a cena termina com o Chico e Fernando dando-se as mãos e olhando para frente, vendo a imagem de Paloma criança, Monique Cury. Então ela fica correndo pelo campo, né? Até que uma pomba pousa em sua mão, né? A pomba pousa em sua mão e ela olha para a pomba, dá um sorriso e deixa a pomba voar, né? Livre, né? Então, é uma cena muito bonita. Aliás, a última cena cortaram, que é a cena em que Renata e Fernando estão sentados num parque, numa grama, e a criança está brincando, o filhinho, né, acho que é do Chico, né? Tá brincando. E tem alguma frase que fala assim que a vida continua. Eu não me lembro muito bem, mas eu me lembro que é mais ou menos assim. E é muito, quem lembrar aí pode me falar, por favor, tá bom? Então tá aí um pouco da história da novela Gigante. Eu gostei, principalmente por ter Diniz Fati no papel principal. Era uma atriz que eu adorava, né? Então tá aí, ó, a novela Gigante. Se você gostou, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho para receber todas as notificações desses vídeos aqui dentro da TV, tá? Se você caiu aqui de paraquedas, pulou, assiste um pouquinho. Se gostar, se inscreva. Convida você a comentar, o comentário é importante, tá bom? Muito obrigado. E lembrando a vocês que o Tempo da TV é em 2 edições. Todas as terças, às 18 horas. E também todos os sábados, às 15 horas, tá bom? As terças, sempre contando a história de uma novela. Aos sábados, são assuntos diversificados, tá bom? Muito obrigado, um beijo carinhoso e até o próximo vídeo. Muito obrigado, gente. Partiu!